Vocês estão animados? Glória a Deus. Estou animado, irmão. Compartilhar uma palavra com vocês. Creio que hoje é uma manhã maravilhosa e hoje também é o nosso segundo domingo do mês. Quem sabe o que acontece no segundo domingo do mês? Nós apresentamos os babies ao Senhor, amém? É muito importante, é muito especial para nós como comunidade ter esse momento. E eu queria pedir só para os voluntários tirarem esses trem aqui, por favor. E eu já quero convidar o Noah para subir aqui, junto com seus papais, o Felipe e a Thaís, os familiares estiverem juntos também. A igreja pode aplaudir essa família que está subindo aqui. Olha lá, rapaz, meu Deus do céu. Olha lá que lindão, que coisa boa, gente. Tudo bem, gente? Coisa boa recebê-los, amém. Bom, temos vários visitantes hoje aqui, é importante que a gente fale isso para vocês e também para a família. Nós valorizamos esse momento de apresentação das crianças. A palavra do Senhor é muito clara, dizendo que quem crê, este será salvo. Então, é evidente que o momento de apresentação de uma criança não é um momento de salvação no sentido dela confessar a sua fé. Afinal de contas, se eu perguntar alguma coisa para o Noah agora, acho que ele não vai responder, amém, gente? Mas é um momento que aconteceu exatamente com Jesus, é um bom costume bíblico. Jesus foi apresentado no templo, e quando nós realizamos isso, nós estamos observando esse bom costume, e como a palavra do Senhor diz, das crianças pertence o reino dos céus. Então, enquanto nós, adultos, de maneira consciente, devemos confessar a nossa fé, uma criança, na sua inocência, ela já é guardada pelo Senhor, ela já pertence aos céus. Quem pode dar um amém por isso? Glória a Deus. Chegará o dia da consciência do Noah, e o dia que ele reconhecerá Jesus, amém? Muito bem. Agora, é um momento importante também, porque a gente aqui está reafirmando um compromisso, o propósito dos pais, de instruí-lo, de cuidá-lo. A Bíblia, ela é muito clara, dizendo a relevância de um filho, o que é que significa o filho para um pai e para uma mãe, é uma herança do Senhor. Em algumas versões vai dizer que é um prêmio do Senhor. Aqueles que o conquistam, o fruto do ventre é como um prêmio do Senhor, e certamente Ele veio premiar a família de vocês, amém? Hoje é um dia muito especial, porque a gente está reafirmando esse compromisso. Vocês já receberam o Espírito Santo de Deus, vocês são filhos de Deus, a família de vocês tem sido guardada, e nessa declaração, nesse ato de fé público, apresentando um filho ao Senhor, vocês estão reafirmando esse compromisso com o Senhor, e eu sei que da mesma maneira como a palavra do Senhor descreve, se sucederá com o filho de vocês. Ele crescerá debaixo da instrução do pai e da mãe, inspirados pelo Espírito, amém? No livro de Deuteronômios, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou parafraseando, mas no livro de Deuteronômios é descrito sobre como nós devemos transmitir as coisas aos nossos filhos. É evidente que naquele período existia uma tradição oral muito mais forte do que a nossa, mas era descrito ali sobre algumas atitudes que eu considero importantes para os pais nesses dias. Fala ao teu filho, fale com ele enquanto estiver sentado, fale com ele enquanto estiver de pé, fale com ele enquanto estiver caminhando, fale quando ele for se deitar, quando ele for se levantar. O que a palavra de Deus está nos ensinando ali é que existe um compromisso que não é do Estado, não é da escola, não é do Ministério Infantil, mas é exclusivamente do pai e da mãe, de transmitir os desígnios do Senhor, de transmitir os princípios do Senhor, de instruí-lo no caminho que se deve andar. A palavra do Senhor é muito clara em Provérbios, dizendo: instrua o filho no caminho, e não o caminho. Não é para dizer qual é o caminho, mas instruí-lo no caminho, porque é a maneira como Deus faz conosco. Jesus pega nas nossas mãos, e a nossa jornada de fé é de mão dadas com Jesus, e Ele lança essa santa responsabilidade sobre os pais, de instruir o filho no caminho que se deve andar, amém? Glória a Deus, igreja. Então esse é um momento muito importante para nós, e graças a Deus que essa igreja é uma igreja que tem cumprido Gênesis 1:28 com força, amém, gente? É firme para todo lado. Vamos ficar de pé, gente? Graças a Deus, amém. O pessoal falou que estão montando uma sala ali agora, está dividindo a parede, que é só para os filhos dos pastores, que a média é de 2 a 3 por pastor. Nós estamos bem, meu irmão, e vem mais, meu irmão, amém? Glória a Deus, é isso aí. Então agora nós vamos orar, e eu gostaria que vocês estendessem suas mãos para cá. Entenda, irmão, oração nunca é algo protocolar, então faça desse momento um momento único na sua vida, onde você vai estar declarando algo sobre essa família, e sobre a vida do Noah em especial. Glória a Deus, gente.
Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta família, Senhor, família sonhada pelo Senhor, família, Senhor, que compartilha do seu coração. Um dia, tanto o Felipe quanto a Thaís te encontraram, Jesus, e a vida deles nunca mais foi a mesma, e um dia eles se encontraram, e a vida dos dois, no que diz respeito a esse compartilhamento, nunca mais foi o mesmo. Eles se tornaram uma carne só, eles se tornaram uma só pessoa, eles se tornaram uma família, e Senhor, chegou o tempo do prêmio. O prêmio é o Noah, Senhor, o Senhor os presenteou, o Senhor concedeu a eles essa herança gloriosa, e nós queremos apresentar o Noah diante do Senhor, à semelhança de Jesus, e nós declaramos em fé sobre a vida do Noah, que ele crescerá em estatura, graça e sabedoria. Senhor, nós declaramos que ele conhecerá Jesus através do papai, da mamãe e dos seus familiares. Nós declaramos, Senhor, que quando ele envelhecer, e de maneira alguma ele se desviará do caminho que ele já está conhecendo dentro da sua casa. Nós queremos te agradecer pela tua bênção, Senhor, que não traz consigo dores, mas acompanha essa família. Senhor, nós queremos declarar que o Noah, ele pertence ao teu reino, e declaramos que todos os dias, Senhor, cada pensamento, cada palavra que sair da boca dele, cada momento da vida dele, pertencerá ao Senhor. Nós apresentamos, e Senhor, estamos aqui para ratificar a tua bênção sobre essa família, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte para essa família? Meu Deus. Um presentinho para o Noah, está aí o certificado. Tchau, tchau, glória a Deus, gente. Apresentado, meu filho, viu? Vai lá. Aleluia. Bom dia para você que está em casa também, está nos assistindo. Nós estamos numa série, coloca no telão lá para a gente, com um nome maravilhoso, aleluia, Bezerros, Sopas e Canções, e de maneira muito clara e objetiva, essa série tem uma finalidade, de apresentar para nós de maneira bem esclarecida, e nos conduzir a uma prática muito efetiva, sobre o choque cultural entre os céus e o pós-modernismo. Na primeira mensagem nós falamos sobre os bezerros de ouro da modernidade, que muitas vezes estão arrastando os nossos olhos, e fazendo com que nós venhamos a perder aquilo que há de mais valioso e mais importante. Bezerros nos atrasam. E se você não assistiu a primeira parte da mensagem, fique tranquilo que ela está gravada, você pode entrar no nosso canal no YouTube, no canal da Ednes, e vai estar lá, você pode assistir à vontade, e eu recomendo isso. Continuando essa nossa saga aí, desse choque cultural entre céus e pós-modernidade, hoje nós vamos falar sobre algo muito específico, Se na primeira mensagem eu trouxe um ponto de vista mais, vamos dizer assim, uma esfera individual, da sua própria vida, como isso afeta a sua própria vida, como o pós-modernismo pode te influenciar, pode roubar de você uma atenção voltada para o reino. Na mensagem de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma esfera de comunidade, compreendendo a importância e a relevância da igreja, e o perigo que nós temos, que nós corremos muitas vezes de olhar para a igreja de uma maneira equivocada, de não valorizar o que é uma comunidade, ou muitas vezes o que nos apresentam como uma suposta comunidade, muitas vezes não é o que Deus esperava que fosse. A bem da verdade, irmãos, eu concordo com o que Bill Hybels vai dizer, que a igreja é a esperança do mundo, amém? Glória a Deus. Eu vou concordar também com o que reverendo Bill Johnson disse, que a igreja é a autoridade para liberar os céus aqui na terra, amém? Então existe uma expectativa celestial em relação a esse ajuntamento, a essa comunidade, mas muitas vezes a essência do que é ser uma igreja, a essência do que é ser comunidade tem sido roubada. A bem da verdade, muitas vezes nós estamos negociando o real propósito dessa comunidade, dessa que eu digo como um todo. Muitas vezes nós estamos colocando na mesa de negociação coisas que não deveriam ser negociadas, e é justamente por aí que nós vamos caminhar, meu irmão, e eu tenho duas certezas aqui essa manhã. A primeira é que você vai sair daqui mais apaixonado de Jesus que você entrou, e a segunda é que você vai sair daqui com um olhar diferente em relação à igreja. E quando eu falo igreja, todas as vezes que eu citar igreja aqui,
eu vou estar falando do corpo de Cristo de uma maneira geral, não estou falando exclusivamente da Ednis, amém? Em algum determinado momento da mensagem, eu vou compartilhar algo com vocês, que Deus ministrou no meu coração, no dia 1º de julho, hoje é dia 11, não é isso? É 11? Mas no dia 1º de julho, Deus liberou uma palavra sobre minha vida, foi justamente no dia que nós completamos 3 anos de ministério, e uma chave virou ali, e eu preciso compartilhar isso com vocês, não na totalidade daquilo que Deus falou comigo, tinham coisas que eram para mim, como líder dessa comunidade, dessa visão, mas tem algumas coisas que eu preciso compartilhar para vocês. Vocês precisam compreender a estação que nós entramos, para que a gente possa remir o tempo da melhor maneira possível. Glória a Deus. Então vou lá para Gênesis capítulo 25, e meu irmão, eu vou ser bem sincero, se tem uma mensagem que eu estava com expectativa de pregar, é a de hoje. Você fala assim, de semana passada, estava, mas era ontem, foi semana passada. A de hoje, irmão, tem muitas coisas aqui que nós vamos falar, que nós vamos conversar, que são coisas que estão sendo construídas há meses, e eu estou muito feliz por isso. Gênesis capítulo 25, vai dizer, versículo 29, vai dizer da seguinte maneira: certa vez quando Jacó preparava uma sopa, em algumas versões um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado, ou dessa sopa, que eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou direito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha para cá um instantinho, história extremamente conhecida, sintetizando aqui, nós temos aqui os 2 filhos de Isaac, e a palavra de Deus nos relata que Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu aí agarrado no pé de Esaú, ok? Mas Esaú nasceu primeiro, e o direito de primogenitura, ou seja, o primeiro filho homem, biblicamente falando, ele tinha para si alguns privilégios do ponto de vista cultural judaico e do ponto de vista bíblico, e especialmente esse direito de primogenitura dizia respeito à representatividade. O primogênito era o representante de toda a família, quando o pai viesse a faltar, ou quando o pai não pudesse estar presente. Não somente isso, uma vez que o pai descansasse no Senhor, o primogênito teria direito à porção dobrada da herança. Diga, porção dobrada. Por isso que Eliseu utiliza a expressão: eu quero uma porção dobrada. Mas fica para outro dia. Porção dobrada, o primogênito tinha direito a uma porção dobrada da herança. O primogênito, ele era tido como o privilegiado, o mais querido. Então era uma posição muito importante, era uma posição desejada. E o que acontece aqui é que em um momento de necessidade temporária, afinal de contas Esaú estava faminto, ele negocia o seu direito de primogenitura. É um tanto quanto intrigante isso, porque ainda que ele negociasse o seu direito de primogenitura, a bênção da primogenitura não era liberado por ele mesmo, era liberado pelo seu pai, amém? O pai liberava a bênção, ele não se abençoava. Então ele negocia algo que só poderia ser sacramentado com uma atitude do seu pai, e no final das contas, o que a gente vai ver em alguns capítulos posteriores a Gênesis capítulo 25, que acontece toda uma cena extremamente confusa e trágica, da qual Jacó rouba ali aquela situação, aquela cena, ele se perfaz por Esaú e alcança, recebe da bênção do Senhor, ali quando Isaac libera sobre a vida dele. E é curioso porque Esaú, desesperado porque perdeu a bênção que o pai ia liberar, ele vai dizer: e não sobrou nada para mim. E esse não sobrou nada para mim, é necessário a gente entender o que é que significa a bênção dentro de um contexto judaico, para que nós compreendamos porque é que Esaú disse não sobrou nada, e Isaac realmente não responda: não sobrou nem 10%, nem o dízimo sobrou para você. Dentro de uma cultura judaica, entendia-se que o pai liberar essa bênção já próximo da sua morte, era como se ele estivesse liberando a sua vitalidade, era como se ele estivesse entregando a vida dele agora para o seu primogênito. Então quando vem Esaú, atrasado, depois de ter sido enganado,
Não há mais nada do que liberar sobre a vida dele, porque toda aquela vitalidade do pai havia sido passado para Jacó. Aí você pode dizer assim, bom, Jacó então foi um trapaceiro por essência. Se a gente pegar o texto, recortar o texto de maneira isolada, você vai dizer assim, como é que Deus abençoa uma chantagem dessa? Só que a palavra de Deus vai nos dizer, especialmente Gênesis capítulo 8, que enquanto existirem céus e terra, existem algumas coisas que não vão deixar de existir, e uma delas é a lei da semear, aquilo que o homem plantar, certamente ele vai. Essa negociação, essa mesa de negociação que Esaú fez com o seu direito de primogenitura, embora ele não pudesse se abençoar, mas dependeria da bênção do pai, fez com que ele viesse a colher o maior desastre da vida dele. O que eu estou querendo dizer com isso, para que a gente possa entrar na mensagem? Porque parece que eu falei de comunidade, agora estou falando de outra coisa. Nós vamos chegar lá, calma. O ensino do princípio sobre a não negociação de princípios e valores nos demonstra que aquilo que você põe na mesa de negociação, muitas vezes não vai surtir um efeito imediato, mas vai surtir efeito tempos depois. Respira, gente, vocês estão aqui? Amém? Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos de maior valor para as nossas vidas, nós não damos devido valor, nós menosprezamos princípios e valores, muitas vezes sem perceber, colocamos na mesa de negociação coisas que nós não deveríamos. E o que acontece é que, tendo realizado a negociação, muitas vezes os efeitos não são iniciais, e por conta disso, nós pensamos, realmente aquilo não tinha muito valor, eu me saciei, eu resolvi o meu problema, e nada aconteceu na minha vida. Existem coisas que nós negociamos hoje, que vão surtir efeito tempos depois, e é por isso que Jesus, em determinado momento, quando ele chega no templo e o povo está realizando o comércio, especialmente de pombas, onde os sacerdotes da época estavam vendendo justificação, Jesus não ficou bravo, irmão, porque estavam vendendo uma camiseta escrito, te amo Jesus, no templo, amém? O problema não era esse, o problema é que o que estava sendo vendido eram pombas e outros animais, mas especialmente pombas, que era o tipo de sacrifício mais barato possível para aqueles que eram desfavorecidos. Então os mais pobres, que não tinham a possibilidade de entregar cordeiros, bodes e etc, eles entregavam pombas ou um casal de rolinhas, e quando chegavam no templo, então o sacerdote dizia, olha, o que você me apresentou não é bom o suficiente, não está puro e limpo o suficiente, mas eu tenho aqui uma pomba high-tech para te vender, amém? Então o que eles estavam fazendo ali, e a pomba, a venda da pomba e o sacrifício das rolinhas ou das pombinhas, significava um apaziguamento entre o povo da antiga aliança e Deus, diante de pequenos delitos. Quando Jesus olha para aquilo que ele estava vendo, Jesus, o símbolo da graça, introduzindo a graça para este tempo, ainda na antiga aliança, mas trazendo os alicerces da nova, Jesus olha para aquilo e ele vira as mesas de negociação, ele vira as mesas dentro do templo, porque ele viu que o que estava sendo vendido ali não era apenas um animal, mas o princípio por trás daquilo, o que estava sendo vendido era a justificação, e o que ele estava querendo dizer, não se vende justificação, eu trago um tempo hoje que a justificação é pela graça, amém? Então existem coisas que Jesus estava ali vendo, já lá na frente, que o problema não era o animal, mas o princípio que estava envolvido naquela venda, você está entendendo ou não? A questão aqui não é o símbolo exclusivamente, a sopa exclusivamente, mas o que ela carrega, o simbolismo que ela traz, o que é que ela apresenta. Existem valores e princípios que estão sendo negociados, especialmente num tempo de pós-modernismo, que eu já comecei a falar na primeira mensagem, um tempo de relacionamentos fugazes, efêmeros, líquidos, como diria Zygmunt Bauman. As pessoas hoje criam amigos digitais, mas não têm amigos físicos. As pessoas se acostumaram a grandes salas virtuais, mas se desacostumaram, ou estão cada vez mais desambientadas em olhar no olho um do outro. Eu diria que uma das maiores tentações que a igreja sofre, um dos maiores desafios que a igreja dentro do pós-modernismo sofre, é a tentação de negociar uma vida pública, a tentação de negociar uma vida de compartilhamento, porque é muito mais fácil você viver sozinho. A bem da verdade, caminhar sozinho pode ser que faça com que você vá até mais rápido, só que caminhando com alguém do lado, ou com uma comunidade, certamente você vai mais longe, amém? Talvez uma das maiores tentações de negociação hoje em dia, que a cultura pós-moderna nos apresenta, coloca na mesa,
é justamente a proposta de ser egoísta, mas de maneira suave, de maneira classuda. Estamos em um momento já descendo da arca. Quem entendeu aqui? Aleluia. Não te chamei de animal, irmão, só disse que o dilúvio da pandemia está acabando, amém? Estamos descendo da arca, é tempo de reconstruir a civilização, amém? Perfeito, só isso. Onde foi muito debatido e questionado sobre a experiência de culto durante esse ano que passou e esse agora. Será que realmente é necessário que eu frequente uma igreja, sendo que eu posso assistir 10 cultos em 10 janelas da internet ao mesmo tempo? Será que realmente existe essa necessidade de toque? Será que existe essa necessidade de sentar do lado do outro? Será que tem a necessidade de eu servir mesmo, sendo que eu posso me alimentar sozinho? E eu vi muitos e dezenas de pastores, amigos de São Paulo, do Nordeste, do Norte, do Sul do país, onde a gente se reunia durante o ano, a gente conversava sobre isso, e a gente ia ler algumas pesquisas nos Estados Unidos, e eles estavam debatendo isso. Uma das pesquisas me chamou a atenção, não no diz respeito à igreja, mas no que diz respeito a relacionamento. Criou-se aí um termômetro de amizade das últimas décadas, isso nos Estados Unidos, eu não sei o daqui. E nos Estados Unidos percebeu-se que tem se diminuído o número de pessoas que são classificadas como amigos de verdade. O que já foi 15, 10, hoje em dia é 2, é 1. Isso dentro da cultura americana, que eu não acredito que divirja muito do que acontece aqui no Brasil. Então muitas vezes a pergunta é necessário a experiência comunitária? É necessário que eu congregue? É necessário que eu esteja aqui olhando para pessoas que talvez eu não saiba o nome, não saiba quais são as dores, o que ela passa e nem o que ela pode me oferecer, e também não estou muito interessado em compartilhar nada com ninguém, porque o tempo que a gente vive do pós-modernismo é um tempo que convida as pessoas para a intensidade, mas é uma intensidade sem exposição. É um tempo onde as pessoas elas querem ter experiências, mas sem se envolver com ninguém. E se há algum tipo de envolvimento nessa cultura pós-moderna, esse envolvimento, ele não gera raízes, porque ele é fugaz, ele é líquido, ele é fluido, ele é por um tempo, mas eu não quero vincular a minha vida na sua. Entende, irmão? Eu não estou rogando aqui um discurso do qual você tem que abrir a sua vida para todo mundo de maneira escancarada, é claro que não, amigos são poucos mesmo, amém? Mas existe algo na experiência comunitária que muitas vezes, sem perceber, nós como igreja, como um todo, nós estamos negociando. E quando nós nos deparamos com alguns textos das Escrituras, não dá, irmão, não dá para ficar embriagado com a internet. E vamos lá, vamos um pouco mais além, que é onde eu vou bater mais. Não dá para ficar embriagado com o auditório cheio, porque sempre que Deus falou com o seu povo, falou com pessoas que Ele levantou no Antigo Testamento e no Novo, Deus nunca entregou um prédio, ou Ele entregava uma terra, ou Ele entregava um povo, ou Ele entregava uma cidade. Talvez uma das maiores negociações que a igreja dentro do pós-modernismo tem feito, é negociar o seu mandato de tocar cidades, para ter como troca uma sopa que são auditórios cheios. Se existe uma das coisas que tem embriagado a igreja evangélica no Brasil, e eu não estou aqui trazendo a voz da superioridade, é achar que o reino vai bem porque o auditório está cheio. É sorrateiro porque isso parece o sucesso, mas meu irmão, Deus nunca entregou um prédio, Deus sempre entregou terras, povos e cidades. Se a gente desvia o olhar daquilo que Deus nos entregou, nós vamos ficar embriagados com cultos cheios. Meu irmão, eu tenho uma palavra a palavra que eu recebi uma vez do Senhor, de um pastor que veio, na verdade ele apareceu só uma vez na minha vida e nunca mais apareceu esse rapaz, talvez fosse um anjo, amém? E certa vez ele liberou essa palavra sobre a minha vida quando a gente estava na Mata do Jacinto ainda. Ele falou bem assim: olha, eu vou compartilhar com você, não se ensoberbeça, não fique vaidoso nem nada. Eu falei, tudo bem. Ele falou, você pode colocar quantas cadeiras você quiser, sempre vai ter gente para sentar. Amém? Eu entendi. Eu falei, tranquilo, amém. Ele falou, recebe isso. Ele falou, agora presta atenção, ainda que as cadeiras estejam lotadas, o teu compromisso como igreja é com a cidade. Você está aqui ou não? Não precisa brilhar, apenas me ouça. 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Diga coluna e fundamento. Glória a Deus.
Efésios 4,16 vai dizer: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Existem sopas que estão sendo oferecidas à comunidade como um todo, ao conceito de igreja, que tem feito com que a gente se abstenha da experiência comunitária, e é algo do qual Deus não abre mão. Nós fomos criados para crescer e se desenvolver em comunidade. Ainda que a tua salvação seja individual, o desenvolvimento do seu chamado sempre vai envolver pessoas. O dom que você carrega, o talento que Deus te entregou, o chamado que Ele te deu, todas essas coisas são equipamentos, chamadas, desígnios e etc., que não terminam em você, mas eles partem de você. Uma das maneiras mais clássicas de se enterrar um chamado de Deus é você não compartilhar com ninguém. Porque no reino de Deus, a abundância não é mensurada pelo que você tem, mas é mensurada pelo que você dá, pelo que você compartilha. A igreja é esse fundamento do compartilhamento. A igreja é o ícone da empatia, ou deveria ser. A igreja é esse local onde sonhos são restaurados, onde palavras são liberadas. Existe um propósito em ser comunidade. Tudo bem ou não? Por outro lado, existe um extremo, que é de fechar as pessoas dentro da igreja, privando elas de desenvolver o seu chamado lá fora. Eu diria que a perspectiva de alcance dos montes da sociedade, que para nós aqui nós chamamos de 7 montes, tem gente que chama de 8, tem gente que chama de 10, para mim o mais claro é 7. A perspectiva de alcance desses 7 montes da sociedade, meu irmão, não é apenas como é que eu posso dizer assim, um ensino, é uma necessidade missionária do mundo contemporâneo. Se nós não nos atentarmos ao que está acontecendo em cada esfera da sociedade, nós ficaremos aqui com um comportamento egoísta, provando apenas, de maneira exclusivista, do que Deus tem para nós. Você está aqui ou não? A questão é que muitas vezes, aí eu vou trazer para a minha ala dos líderes, ok? Muitas vezes nós, pastores e líderes, nós somos acostumados com um tipo de queimada ou de fogo, que ele é controlado. Estava perguntando para o Robert Val e para o Rafael agora há pouco ali. Existe um tipo de queimada que é feito no campo, quem trabalha aí com isso sabe, que ela é controlada, você delimita, você controla aquele fogo. Só que o fogo que Deus deu para nós, ele não é para ser controlado dentro da igreja. Ninguém entendeu. Na ânsia de querer acertar, tendo boas comunidades, e não há nada de errado nisso, muitas vezes nós, pastores e líderes, nós estamos conduzindo a queimada, enquanto que a gente deveria ajudar a promover a queimada lá para fora. O fogo que vem dos céus não deveria ficar recluso dentro da igreja, ele deveria começar na igreja, mas ganhar proporções da qual ninguém consegue mais controlar. Amém? Nós nos tornamos especialistas em controlar o fogo. Mais uma vez, o nós aqui é a igreja como um todo. E quando nós lemos textos como Efésios 4,16, aqui está dizendo sobre estar ajustado, sobre ser um corpo, sobre estar unido, sobre auxiliar, sobre crescer e edificar, e cada um contribuir na medida. Diga, na medida. Existe uma medida que cada um pode contribuir. E muitas vezes nós estamos negociando o nosso propósito comunitário, e eu acho muito interessante a maneira como Rick Warren interpreta esse propósito da igreja. Ele olha para aquilo que é chamado na Bíblia de os 2 grandes, o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento fala de amar a Deus e amar ao próximo. Diga, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus fala de adoração, amar ao próximo fala de serviço ou ministério. A palavra ministério na Bíblia, a tradução no original é sempre serviço. Então repete comigo, adoração e serviço. O outro grande é a grande comissão, onde fala sobre ir, pregar, ensinar e batizar. Pregar, ensinar e batizar. Amém, gente? O pregar fala de evangelismo, diga evangelismo. O ensinar fala de discipulado, diga discipulado. Muito bem. E por último, não menos importante, o batismo. O batismo fala de imersão no corpo, diga comunhão.
Então o Rick Warren interpreta que os 5 propósitos de uma igreja estão ligados justamente a essas 5 questões, ligadas aos 2 grandes, ao grande mandamento e à grande comissão. O propósito da adoração, por isso você está aqui, adorar a Deus, amém? Ninguém aqui faz culto para você, a gente faz culto para Deus, e por olhar para Deus você está aqui, amém? O propósito da adoração, o propósito do serviço, o propósito do evangelismo, do discipulado e da comunhão. E eu vejo que é bem por aí, essa perspectiva está correta, mas muitas vezes nós estamos sendo tentados por uma cultura pós-moderna a negociar cada um desses aspectos. No que diz respeito à adoração, muitas vezes o que tem sido feito é um deslocamento do alvo do culto. Aí eu falo por experiência própria, já sentei com muita gente, pastores, líderes, pessoas que estão começando, outros que já estão muito mais na frente, no sentido de maturidade e experiência, que eu aprendo muito, especialmente muitos que estão começando, me perguntam, o que é que vocês fazem para que a igreja cresça? Geralmente a pergunta é essa, porque muitas vezes as pessoas querem uma fórmula, está entendendo ou não? E aí muitas vezes eu respondo, ok, mostro que não tem nada a ver com método, não tem nada a ver com se você faz isso ou faz aquilo, mas para onde estão os seus olhos? Se a presença é o centro, a cultura começa a se movimentar, tendo Deus como centro, amém? Mas eu gosto de perguntar as coisas para essas pessoas, e muitas vezes eu pergunto, fala um pouquinho das suas programações, a gente faz isso, faz aquilo, mas, aí eu pergunto, mas por que você faz? Porque eles pediram, porque o grupo pressionou para que tivesse, porque tinha culto disso, tinha culto daquilo, então a gente viu que tinha que ter também. Falei, entendi. Eu falei, percebe que as suas respostas do porquê é que você monta uma programação, está no que é que as pessoas pedem e não no que Deus te direciona? E isso é suave, porque por ser líder, por ser um pastor ou etc, sei lá, as pessoas querem fazer algo que gere importância, que gere impacto na vida das pessoas, e sem perceber estão negociando a direção pela audiência. E aí o que você acaba vendo é um monte de coisa repetida, um monte de programação batida, que não tem direção. Não tem direção nenhuma, mas é porque o povo pediu, é porque está na moda, e isso significa se vender. Uma comunidade saudável, segura aí, ela não negocia valores. Comunidades saudáveis são bíblicas e cristocêntricas. Comunidades saudáveis não se embriagam com auditórios. Comunidades saudáveis têm sede pela sociedade. Comunidades saudáveis não vendem a missão dos campos. Comunidades saudáveis não são exclusivistas. Comunidades saudáveis se movem em torno da presença, não negociam a mesa, não vendem o seu lugar de atuação, não realizam trocas entre propósito e desejos fugazes. Você está aqui ou não? Quando eu desloco o que Deus quer para aquilo que agrada o povo, isso é um problema grave. É quando eu desloco o teocentrismo ou o cristocentrismo para o antropocentrismo. É quando eu me deixo moldar pela audiência. Só que a audiência oscila, irmão. E se existe um local que a comunidade ou os cabeças da comunidade nunca podem se encontrar, é refém da própria comunidade. E isso serve para a sua vida. Nunca seja refém de ninguém, de nada, nem do dinheiro. Sempre seja refém de Cristo. Amém? Porque a partir do momento que você é refém, isso demonstra que você fez a primeira concessão. E ela vai chamar outra, e vai chamar outra. E talvez, como aconteceu com Esaú, ele não percebeu o efeito disso em um primeiro momento. Mas mais para frente o estrago acontece. Vocês estão aqui ou foi embora? Aleluia. Privar a igreja de compartilhamento é um dos maiores erros que pode existir. Meu irmão, eu sei que a gente está no tempo que a gente não pode se tocar muito, que tem que ficar de máscara, mas isso não é um motivo, isso não deve ser a base para não se relacionar. Isso não deve ser um motivo para você não compartilhar o que você tem. Amém ou não? Existe algo dentro de você que te torna inédito e exclusivo para Deus. Não transforme isso em uma conduta exclusivista, onde você não diz que não tem nada para oferecer para ninguém. O que é que você carrega?
Que talento que Deus te confiou? Qual é o seu chamado? Por muito tempo aconteceu uma glamorização do púlpito, como se aqui fosse o fim da linha das pessoas, ou como se aqui fosse o troféu, o púlpito como final da linha. E isso tem feito com que muitas comunidades vivam um ambiente tóxico, mesmo pregando coisas boas. Ao olhar para a comunidade de Israel, nós vamos perceber o quê? Você tinha lá milhares e milhares de pessoas, e você tinha Moisés, Arão, seus 4 filhos, amém? Compondo ali o quinteto de atuação ministerial, e você tinha mais 3 tribos que contribuíam ministerialmente no transporte dos utensílios do tabernáculo. Se a gente fosse fazer um censo, nós iríamos perceber que aqueles que tinham uma chamada específica para o ministério eram menos de 3% da comunidade de Israel, e os demais tinham chamados específicos para outras áreas da sociedade. E cada uma das áreas que nós estamos acostumados a falar aqui na nossa comunidade, como o ambiente de governo da política, o ambiente da educação, ciência, a área da mídia e da comunicação, a área da arte e do entretenimento, a área da família e também a parte da religião. Cada uma dessas áreas foi desenvolvida por pessoas, personagens diferentes. Amém? Deus quebra todo o padrão, ou tudo aquilo que estava estigmatizado, quando Ele libera do seu espírito, e isso Ele faz pela primeira vez com um homem, que não era nenhum dos sacerdotes, mas Bezalel, que alguns gostam de dizer que ele era um artista. A Bíblia dá a entender que ele era um pedreiro, amém? Fazendo arte com as mãos. Deus escolhe alguém que não era da família sacerdotal, para ser o primeiro a receber do Espírito Santo. Isso nos demonstra algo, nos demonstra que Deus não glamoriza o púlpito, nos demonstra que Deus valoriza e considera espiritual o que muitas pessoas estão fazendo lá fora, tão espiritual quanto está acontecendo aqui dentro. E quando a igreja negocia o seu mandato de alcançar cidades, ela começa a criar toda uma redoma nas suas comunidades, e o púlpito, ao invés de ser um local de compartilhamento, ele se torna o pódio, e isso é um problema. E daqui a pouco pastores e líderes que deveriam ser os primeiros a servir, eles se tornam as celebridades, distanciados do povo, cada vez mais longe do povo, sem ouvir, sem saber. E aí, meu irmão, o que diz no Evangelho de João nunca acontecerá com os líderes na pós-modernidade, que é o que? As ovelhas ouvem a minha voz. Muitas vezes líderes estão tão distantes da comunidade que se ele falar ninguém nem vai ouvir. Você está aqui ou não? Isso não anula a honra, o respeito, a admiração, a reverência, amém, gente? Mas nós precisamos entender que comunidades saudáveis, elas vivem o que eu chamo de triângulo invertido, sem simbolismos. O que é isso? A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios capítulo 4, versículo 11, se você está tomando nota, você pode só anotar o versículo, do 11 em diante, vai falar sobre 5 dons ministeriais. A uns Deus escolheu, chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, amém? Existem linhas na teologia que dizem que não é bem assim, o ofício apostólico não é mais para o nosso tempo, é para uma fase inicial. Veja bem, o que nós temos é isso. E é curioso porque nós vamos ter 25 apóstolos, 24 apóstolos homens e 1 apóstola mulher, Júnia, destacado nas escrituras no Novo Testamento, na Nova Aliança, 25. Você vai ter um evangelista, Filipe, nominado, ok? Profetas, vai ter uma pataquada aí. Mestres, você vai ter alguns, 3 se eu não me engano. E sabe quantos pastores nominados nós temos no Novo Testamento? Nenhum. Curioso, né? A Bíblia fala sobre pastores,
Hebreus 13:7 vai dizer assim: lembrai dos vossos pastores. E eu não estou dizendo isso para minimizar o ofício pastoral, amém, gente? Só estou te mostrando um desequilíbrio. Existem nominações que são feitas aos demais ofícios ministeriais, e hoje eles são quase em desuso. Fala de igreja evangélica, todo mundo pensa em pastor, 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 é ou não é? Então nós somos uma comunidade que acredita no ministério quíntuplo. Só que atenção, ali é descrito que esses 5 dons ministeriais, eles não são a crista da onda, os intocáveis, o posto clerical máximo da igreja. Ali está sendo descrito que eles foram levantados para aperfeiçoamento dos santos. Eles estão a serviço da igreja. Então o triângulo deve ser invertido. Eles não são a ponta da pirâmide, ok? Eles são a base. Ministério, ou aqueles que são chamados para o ministério, dentro de uma comunidade saudável, eles são a base, a plataforma de lançamento. Vamos lá. Não se modela uma cidade apenas enchendo auditório, se modela a cultura de uma cidade quando a igreja se torna um celeiro para preparar pessoas e enviar para que elas liberem os céus em cada área da sociedade. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5,5 vai dizer: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão o quê? A terra por herança. Vou ler novamente, Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por... Quantos concordam que ser humilde é um atributo individual? Amém? Sim ou não? Uma pessoa pode ser humilde, a outra pode não ser. É um atributo individual, mas Jesus é tão categórico no Sermão do Monte, que ele exalta essa característica, essa virtude, humildade, só que ele não dissocia os seus efeitos. Bem-aventurados os humildes. E quando a gente pensa em humilde, muitas vezes a gente pensa numa pessoa pacata, quieta, encolhida, porque sem perceber a gente se acostumou a trocar humildade por mediocridade. Humildade, meu irmão, é você reconhecer tudo aquilo que Deus fala a teu respeito. Humildade é você se prostrar e reverenciar o que Deus diz que você é, quem Deus diz que você é, o que Deus diz que você tem, o que Deus diz que você pode. Amém? Humildade não é ficar quieto e todo mundo zombando de você, colocando rótulos e você não fazer nada. Humildade é, ainda que tentem zombar e colocar rótulos em você, aquilo não te atinge, porque você está abraçado com o que Deus falou, você reverencia o que Deus falou. Amém? Esses humildes, eles não vão ser apenas classificados como humildes e acabou e parou por aí. Não. Os humildes vão receber algo. A terra por herança, diga terra. Muitas vezes nós como comunidade, mais uma vez a igreja como um todo, nós estamos negociando o nosso mandato de tocar cidades, de tocar povos, simplesmente pela alegria de ter auditórios cheios. E isso é um perigo da pós-modernidade. E leia-se aqui o auditório cheio também por uma grande quantidade de views e compartilhamentos nas redes sociais. Amém? Você precisa entender que sempre Deus presenteou homens com povos, cidades ou nações. Não acredito, então vamos lá. Para Adão, Deus entregou um jardim. Para Abraão, Deus prometeu que seria pai de nações. Para Moisés e o povo de Israel, Deus entregou Canaã. Para Josué, Deus entregou Jericó. Para José, Deus entregou o Egito. Jeremias foi entregue por Deus às nações. Para os apóstolos, Deus entregou Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Para Pedro, Deus entregou os judeus. Para Paulo, Deus entregou os gentios. E agora? Para Jonas, Deus entregou uma palavra para ele confrontar quem? Uma pessoa? Uma cidade. Nínive. O que eu estou querendo dizer? Que uma das negociações mais sorrateiras que existem diante das igrejas na atualidade, no pós-modernismo, é se abster do seu compromisso com a cidade, para simplesmente pensar nos trabalhos de dentro da igreja, pensando sempre em fazer a igreja crescer. Mas espera aí, Jesus não falou que a gente deveria fazer a igreja crescer, Ele falou assim: a minha igreja eu edifico.
Os seus olhos não têm que estar desesperados pelo crescimento da igreja, os seus olhos têm que estar atentos aos campos que estão brancos. Quando a igreja negocia aonde estão os seus olhos, ela passa a olhar para aquilo que é a missão de Jesus e não dela. Quem edifica a igreja é Jesus, meu irmão. Quem faz isso aqui crescer é Ele. A nossa missão é olhar para fora, é olhar para os campos, é olhar para a sociedade, é compreender o mandato que recai sobre nós. Deixa eu ler um trecho aqui de um livro de Bill Johnson. Ele diz assim de maneira: movimentos tais como avivamentos e renovos, geralmente começam em níveis baixos com os pobres de espírito, ou os quebrantados de espírito. Os quebrantados, os desesperados que estão clamando. Imagine um fogo que consome a partir do chão até o teto. Isso ilustra a natureza dos movimentos de Deus. Porém, a cultura é modelada de cima para baixo. Atenção. Quando os movimentos de níveis mais baixos não consomem até o teto das camadas mais superiores da sociedade, então a realidade é que o movimento é mantido em seu lugar e é amplamente ineficaz para alcançar o seu potencial. Ou como guardas florestais diriam, é uma queimada controlada. O que ele está querendo dizer? Aí aqui eu vou usar um exemplo que eu já utilizei no Lab. Eu gosto desse exemplo, amém? Quem aqui, duvido que não, já assistiu Titanic? Vamos ver. Amém. Titanic é maravilhoso. E tem uma cena no Titanic que me intriga muito. É uma cena onde o navio já bateu no iceberg, ok? Já bateu, irmão, já começou a afundar. E o povo está desesperado, amém? Todo mundo louco, desesperado, não tinha bote para todo mundo. Sobrou uma tábua que cabia pelo menos 3 pessoas, mas a Rose ficou sozinha nela. Egoísmo, viu? Cabia 3, irmão, deitado assim, esparramado. E enquanto o barco ia afundando, de repente aparece a banda, a orquestra, que tocava no jantar. Quem lembra disso? Aí um olha para o outro e começa a tocar. Violoncelo, um violino e um outro trem que eu não lembro agora. E eles tocavam enquanto o barco ia. Aquilo ali é o retrato do que Bill Johnson está dizendo e da minha leitura que eu estou passando para vocês. Muitas vezes nós como igreja, nós estamos exatamente como essa banda do Titanic. O barco está afundando e a gente está dentro. Só que a gente está muito preocupado em tocar a música da nossa conferência. A gente está tão desesperado para que cada time, cada voluntário, cada lâmpada da igreja funcione. E não que essas coisas não tenham seu valor, amém, gente? Mas que a gente está se abstendo da responsabilidade do barco que está afundando lá fora. E nós estamos juntos. E isso demonstra um egoísmo dos adultos, isso eu me incluo, porque o barco vai afundar, e quem não vai ter tempo nem de ouvir a canção que eu estou tocando, vão ser os meus filhos, porque quando eles vierem para a fase adulta, eles já vão estar debaixo da água. Quando a gente não apresenta o nosso comprometimento com a sociedade, com a terra, com o povo que Deus nos deu, a bem da verdade nós estamos sendo egoístas e criando conferências individuais e esquecendo até mesmo dos nossos filhos. Porque quem pensa em legado, pensa em se permitir ser gastado, para que a próxima geração possa provar de algo melhor. Amém ou não? Comunidades saudáveis, elas não querem controlar o fogo, o anseio é que o fogo atinja o teto. O que é o teto que Bill Johnson está querendo dizer? Quem modela a cultura, irmão, é quem consegue gerar influência nessas áreas de influência da sociedade. E eu vou ser bem sincero, Deus não me levantou para liderar uma igreja amedrontada, que só fica de braço cruzado e falando, olha aí essa mídia atual, esse mainstream que somente inventa, povo porco e lá, só tem mentira, essas pesquisas são todas mentirosas. Tá, a gente vai fazer o que com isso? Vamos ficar só reclamando? Olha só esse museu que apresentou um cabra pelado e botou lá as crianças para tocar no cabra pelado. Isso é um absurdo, eu sei que é um absurdo, todo mundo sabe que é um absurdo, mas o que é que a igreja produz de arte para que o mundo tire os olhos de uma arte pornográfica para olhar para a arte que vem dos céus?
Eu não aguento mais essa cena política nojenta, só tem corrupto. É bonitão, fala isso para Daniel, que trabalhou, que serviu a um rei pagão. Fala isso para José, que atuou no Egito, que era pagão. Fala isso para Esther também, porque existem aqueles que Deus levanta para atuar no meio da podridão, para que a luz chegue de uma vez por todas. A gente se acostumou a ser covarde, a verdade é essa, a ter as nossas festas e conferências em particular. A gente sai daqui carregado, bêbado no espírito, aleluia, eu amo isso. Mas quando é para o fogo chegar no teto, a gente é rápido para apagar esse fogo e conter ele aqui dentro. Essa é a sopa da pós-modernidade, que muitas vezes tem afetado a igreja no mundo atual. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você está numa comunidade que está extremamente indignada com isso, amém? E eu tenho 2 versículos específicos para te entregar hoje, e aí eu compartilho o que Deus falou comigo para a gente fechar a ministração. Tudo bem ou não? Esther capítulo 4 versículo 14. Mordecai, ou Mardoqueu, uma briga por conta do nome desse rapaz. Ele vai dizer: pois se você ficar calada nesta hora, dizendo a Esther, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Meu irmão, tem algumas palavras do meio cristão que eu vou ser bem sincero, eu estou me tornando um pouco rabugento com elas, ok? Coisas do tipo assim: é tempo de despertamento. Todo ano? Não sai desse sono nunca? Outra: é tempo de oração. Em algum momento não foi? É tempo de santidade. Irmão, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Era para ser a pauta principal a vida toda. Estão me entendendo? Não sou contra liberar palavras sobre a comunidade e um tempo específico, mas vamos lá, tem coisas que são bíblicas que é para o dia a dia, não é para um tempo específico, já era para estar acontecendo, amém? O povo fica emocionado, é verdadeiramente, olha, Deus falou, é tempo de santidade. Você está atrasado, irmão, na agenda de Deus. Era para ser tempo de santidade desde o dia que você encontrou Jesus, viu? Amém? Eu vou ser bem sincero, eu me canso às vezes. Vamos lá. Eu dou uma cansada às vezes de ver tanta gente inchar de profecia e pouca realização. Você tem que começar a ficar um pouco indignado. Eu comecei a ficar um pouco indignado. Falei: Deus, é o seguinte, já recebi palavra pra caramba. Vamos lá, quero ver acontecer esse negócio. Tem gente que tem uma coleção de palavras. Se você chegar na cara da pessoa, falar: eu gostaria de ver as palavras que você tem. É assim, ó. Está lá, está aqui na vitrine. Essa eu recebi em 77, essa em 80, 90. Ok, tá. E o que você está vivendo? Eu estou aguardando o tempo de despertamento. Vamos lá. Desperta tu que dormes. Se levanta, está na hora de andar. O problema é que a igreja, ela está negociando muitas vezes. Mais uma vez, igreja como um todo. Falo isso, para dar ênfase. A igreja está negociando a sua posição de agressividade e assumindo uma posição passiva de contemplação. E aí a parada fica bem perigosa. Comunidade que assume um papel contemplativo, ela deixa de ser um movimento, ela vai virar um monumento, um museu, o que você quiser. Então diga assim: é para um tempo como este. Não é para amanhã, irmão, não é para o ano que vem, é para agora. Olha o caos que a gente viveu durante todo esse período. Eu creio que está acabando, em nome de Jesus. A história nos conta que sempre que a igreja foi pressionada, algo saiu da igreja, algo foi liberado, amém? Se não é para agora, é para quando? Eu não estou aqui, meu irmão, negligenciando o processo, mas tem pessoas que estão apaixonadas pelo processo, quer ficar por resto da vida nele. Quantos aqui concordam comigo que se Jesus aparecesse para você agora, hoje, aparecer, pum, Jesus apareceu, Henrique sai, aparece Jesus, pluf, aí ele pega e entrega uma palavra para vocês: olha, esperai em Jerusalém,
vocês receberão poder que vem do alto, vocês serão revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, em toda Corumbá, Dourados e todos os confins da terra, amém? Estou trazendo para hoje, amém? Aí Jesus pega e fala isso, e aí de repente, ele começa a ser assunto aos céus numa nuvem. Quantos concordam comigo que você ia ficar assim, ó? Concorda ou não? Não, pastor, eu ia estar orando em línguas, aleluia. Você ia estar assim, irmão. Então, foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram olhando. E eu imagino que o grau de... Pode olhar para cá, eles só estão subindo. O grau de contemplação foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Deus fez rápido. E Deus rapidamente envia um anjo. Atos capítulo 1, versículo 10, que vai dizer: estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Uma pergunta meio óbvia, amém, gente? Olha, querido anjo, não é todo dia que aparece alguém e sobe. Então eu entendo o lado deles. Por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. O que ele está querendo dizer? Ele está ligando os olhos daquele povo com um propósito, e não apenas com o momento. Cadê você agora aqui? Às vezes você está tão embriagado pelo momento que você está perdendo a vista do propósito. Meu irmão, você precisa entender que as negociações da pós-modernidade, elas são sorrateiras, são suaves. Por quê? Elas te puxam para uma contemplação que te deixa passivo e estático. Você vira um sapo inchado de tanta profecia, mas não tem nada de cumprimento. Que tal começar a brotar em você uma indignação e dizer: Deus, é para um tempo como este. Eu estou aqui, eu ouvi as palavras, eu ouvi as profecias, eu sei o que o Senhor já mostrou em sonho e visão, mas agora chegou a hora de cumprir. Eu estou aqui para isso. Aonde eu preciso me ajustar? Que parafuso eu preciso apertar? Eu não quero mais postergar a sua agenda. Eu sei que o Senhor é longânimo, mas eu estou aqui e é para agora. No dia 1º de julho, que foi o nosso aniversário de 3 anos. 3 é um número sério para mim, biblicamente falando. E eu me lembrei de uma palavra que Deus tinha dito nos primeiros meses de comunidade, que Ele falou: os primeiros 3 anos vão ser 3 anos de crescer as raízes, de fundamentação. Isso, meu irmão, primeiro mês de igreja, primeiro mês não, a gente estava reunido lá na garagem, de caminhão, que a gente começou a fazer os cultos de manhã. O pessoal sempre perguntou: por que vocês fazem culto de manhã? Porque quando começou não tinha luz, irmão, aí tinha que fazer de manhã, amém? Essa é a razão. E eu lembro, a gente estava lá em 20 e poucas pessoas, e Deus falando isso, falou assim: 3 anos serão anos de fundamentação, aí virá o crescimento, amém? Irmão, quando você está com 20 pessoas e Ele fala aí virá o crescimento, faz sentido. Mas é quando você olha para 2.000 pessoas em Campo Grande, Campinas, Londrina, Goiânia, e agora a gente está indo para Manaus, você fala assim: mas não cresceu ainda? E a resposta é: ainda não. Amém? E ele me lembrou dessa palavra. E aí veio uma palavra específica sobre Campo Grande. E especialmente no primeiro ano de divisão, eu toda semana praticamente eu perguntava para o Gustavo, era mais para ele. Falava com o Maicon, com o Bruno, com o Rafael, e aí falava com os todos, mas esses eu falava mais vezes. Falava: cara, se nossa igreja fechasse hoje, será que a cidade sentiria falta? A gente sempre ficava assim: será? E quando a gente completou 3 anos, Deus falou comigo da seguinte maneira: essa visão mexeu com os céus dessa cidade. Essa visão mexeu com os céus dessa cidade. Essa visão se tornou necessária para essa cidade. Falo isso desprovido de qualquer vaidade, ok? Com muito temor e tremor. Foi a palavra que Deus me entregou. Essa cidade precisa dessa visão agora.
não só sentiria falta se fechasse, como não pode fechar para aquilo que eu tenho aqui. Agora atenção, quem se associar, quem cooperar, quem facilitar para que essa visão se cumpra, também precisa entender que vai cruzar a linha para um novo tempo, onde aumenta também a perseguição. E Deus começou a mostrar situações muito claras. Eu não via a cara das pessoas, mas era muito nítido que pequenas discussões virando grandes discussões, pequenas circunstâncias dentro de famílias, empresas, dentro da igreja, coisas pequenas se tornando grandes. Estão me entendendo? Como que tempestade em copo d'água. Só que as pessoas batiam muito a cabeça porque elas não conseguiam discernir. E Deus mostrava claramente, a influência do maligno desse tempo é justamente isso. Para parar vocês é só fazendo vocês perderem tempo, com coisas pequenas, mas que a influência maligna vai tentar fazer parecer grande. Diga ao meu povo que existem questões mal resolvidas dentro de casamentos e relacionamento de pai para filho, filho para pai, que ainda não se solucionaram, porque estão com os olhos atentos no momento, e dando muita ênfase para um negócio que é desse tamanho. Existe uma influência maligna maximizando isso, e tudo isso está acontecendo porque você se dispôs a cooperar com uma visão que vem do céu. Não é minha, irmão, eu não sou dono de igreja, no estatuto está que eu sou o presidente, amém? Mas eu não sou o dono da igreja, e nem dono da visão, a visão é dos céus, amém? Então a gente cruzou para um novo tempo. Eu não sei explicar naturalmente o que a gente vive aqui, diante de Deus, irmão, eu não sei explicar. E ainda que nós tenhamos dificuldades como todo mundo tem, eu não consigo reclamar do que a gente vive. É muita gratidão. Quando a gente cumpriu 3 anos, o que me veio à memória não foi quando a gente começou lá na Mata do Jacinto, dentro da garagem. O que me veio foi eu no quarto, Deus me entregando em sonho o que seria essa visão. Amém? A gente está entrando numa fase, é importante que você saiba, mas eu estou visitando pela primeira vez, que bom, já entra no barco, aleluia. Importante que você entenda que a gente está entrando numa fase de muita intensidade no que diz respeito ao apostólico, amém? Nós temos um compromisso de manter a saúde dessa comunidade. Aqui não é perfeito, não existe lugar perfeito. E se você encontrar um lugar perfeito, quando você entrar lá já não é mais, amém? Mas eu vejo saúde aqui nessa comunidade, porque eu vejo inspiração aqui dentro. Eu vejo que nós somos saudáveis, porque nós não estamos aqui para vender um produto, nós estamos aqui para construir cultura. E cultura terrena só é chocada por uma cultura dos céus. Agora o apostólico flui, e apostólico do grego apóstolos, o enviado, amém? Uma palavra emprestada por Jesus da cultura greco-romana, vou utilizar aqui, dos capitães das naus, das embarcações, que iam adiante conduzindo o próximo destino, ok? Apostólico não é a posição, o cargo acima do pastor, amém, gente? Apostólico não é a autarquia máxima do Partido Evangélico Brasileiro, amém? O apostólico é um dom ministerial, mas o apostólico também pode ser uma mentalidade, e Deus está intensificando essa mentalidade apostólica aqui. Você está aqui ou não? E eu quero encerrar dizendo algo para vocês. Você foi preparado para um tempo como esse. Enquanto eu orava pelas celebrações de hoje, estou pregando agora, prego no das 17. O que eu via eram pessoas fazendo assim, ó,
puxando coisas de dentro. Aí eu dizia: Senhor, o que são isso? São os dons? São os talentos? Ele dizia assim: não, são cidades, são bairros, são sonhos, são projetos, são empresas. Amém? O apostólico não diz respeito, a mentalidade apostólica não diz respeito apenas a plantar a igreja, que é o que nós estamos fazendo, mas a mentalidade apostólica também remete a preparar e enviar pessoas para cada cenário da sociedade. Meu irmão, eu não estou aqui para ser mais uma igreja, eu não estou aqui para ser o líder de mais uma igreja, também não estou aqui para levantar a melhor igreja. Para mim, acho que não existe esse tipo de pensamento, mas eu estou aqui com um compromisso com a cidade de Campo Grande. Eu não me sinto nem um pouco embriagado por ver auditório cheio. Todo domingo, um monte de auditório cheio. Amém. E quando subir, vai ficar cheio. Quando subir, já vão ter que comprar outro lugar, porque vai precisar de mais gente. Amém? Faz parte, irmão. Faz parte. Isso aí não embriaga a gente mais não. Agora, para mim, de nada vale ter uma igreja entupida de gente, mas que não produz nada do que está lá fora. E eu não estou dizendo de fazer projeto social para tirar foto e ficar mostrando que a gente faz alguma coisa. Estou falando disso não. Estou falando de criar projetos também na área social, mas que gerem frutos sustentáveis. Está aqui ou não? Então eu vejo Deus está virando a chave. Chegou o tempo de ficar olhando para o que está acontecendo. Eu fico admirado com a presença que a gente prova aqui, com a cultura da presença. Mas Deus está chamando você para o movimento. Tempo de você começar a sair do evangelho contemplativo e começar a ir para o evangelho agressivo. Você foi preparado para um tempo como esse. E comunidades saudáveis não negociam o seu chamado para se movimentar. Porque se você se vender por uma sopa de desistência, acabou. Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos, eu quero que você escute isso que eu vou ler para você. De olhos fechados, sem movimento agora. A semente da reforma é abortada quando fracassa ao tocar aqueles que moldam a nossa cultura de cima para baixo. Reciprocamente, quando incidimos nesse esforço, os pensamentos e valores da elite são influenciados e moldados pelo sucesso dos quebrantados e dos pobres de espírito que foram transformados pelo poder de Deus, e eles em troca afetam os valores e pensamentos de toda uma sociedade. Nossa função em verdadeiramente moldar a cultura é geralmente dependente do sucesso dessa missão. Começa com os quebrantados, com os humildes, começa no secreto, começa no teu quarto. Mas irmão, não contenha o fogo que está sendo construído no secreto. Esse fogo deve chegar ao teto da sociedade, aos modeladores da cultura, porque cultura se conduz de cima para baixo. O fogo começa de baixo para cima, mas a cultura é modelada de cima para baixo. Então eu quero que você nesse momento, você de todo o coração, irmão, você se desprenda daquilo que te distrai. Eu quero que você se permita sonhar os sonhos de Deus. Coisas que Deus colocou dentro de você. Eu vejo pelo Espírito pessoas com chamados adormecidos, completamente adormecidos. A você eu diria: desperta, meu filho, está na hora. Eu percebo pelo Espírito pessoas que se ambientaram em simplesmente trabalhar por trabalhar, enriquecer por enriquecer. Meu irmão, o seu trabalho tem propósito, o dinheiro que está chegando às suas mãos tem um propósito, as habilidades que você tem um propósito. E se algo não está claro, está na hora de você virar as mesas de negociação do seu chamado e se atentar para a mesa de comunhão do Senhor. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez e fala assim: cara, essa mensagem é pesada demais. Mas eu quero que você entenda que essa mensagem para você que está chegando, que talvez nunca entrou numa igreja, é saúde para você. Deus te mostrando que uma comunidade é muito mais do que uma instituição religiosa entupida de gente. Uma comunidade tem uma responsabilidade com o que está acontecendo lá fora, porque a igreja é a esperança do mundo. Não porque a igreja produz força e poder por si só, mas porque nós somos aqueles que podem compartilhar a força e o poder daquele que converge todas as coisas nele.
Eu vejo cidades, pessoas que têm chamados para outras cidades, ainda que não seja, irmão, para você abrir uma igreja ou etc. Mas o melhor lugar que você pode estar é onde Deus tem plantado o seu coração. Comunidades saudáveis não negociam a paternidade primária de Deus. Eu vejo pelo Espírito pessoas que estão marcadas por uma suposta paternidade espiritual, e eu acredito no termo, eu acredito em paternidade espiritual, mas não acredito em uma paternidade que te manipula, da qual você depende da sua vida. A paternidade primária é Deus e não se negocia ela. Eu vejo pessoas pelo Espírito com conflitos de romper laços de dependência de algumas pessoas que estão até acima de você, com medo de desonrá-las, porque a bem da verdade você nem entendeu o que é honra. Tem momentos que a honra vai ser segurar com todas as forças, mas você vai ter momentos que a melhor maneira de você honrar é você soltar. O trabalho que você tem, o chamado que você tem, as habilidades que você tem, o talento que você carrega, o dinheiro que você ganha, irmão, existe uma finalidade para cada uma dessas coisas. Deus está te chamando para uma cultura e uma mentalidade apostólica, onde as praças serão vistas com outros olhos, onde você não vai mais olhar para o seu ambiente de trabalho como você costuma olhar, onde você não vai mais olhar para a sua família como você deve olhar, como você olhava. Isso vai te ajudar a ver os problemas que você tem de uma maneira diferente. Vai parar de maximizar o problema e vai entender de uma vez por todas que aqueles que se associam a uma visão que vem dos céus, meu irmão, você tem uma mira em você. Que eu não sei se você sabe, mas do ponto de vista divino, é maravilhoso, glorioso ser conhecido nos céus, mas também no inferno. O evangelho contemplativo, ele te faz ter medo do que o diabo pode fazer. O evangelho agressivo te convida a dar dor de cabeça para o diabo o tempo todo. Foi para um tempo como esse. Foi para um tempo como esse que você foi criado. Foi para um tempo como esse que você foi forjado. Apóstolos de uma sociedade. Foi para um tempo como esse que você foi chamado. É hora de virar as mesas na qual você vem negociando o seu propósito individual e comunitário. Essa comunidade não aceita se vender por uma sopa da pós-modernidade. Essa comunidade não aceita se vender pelo imediatismo. E nós não ficaremos idolatrando o momento, porque os nossos olhos estão num propósito. É como se Deus estivesse reacendendo, ou trazendo a você a consciência de que a chama está aí. Quero que você feche seus olhos e levante suas mãos agora. Eu já estou encerrando, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo. Olhos fechados com as mãos levantadas. Percebo algo da parte de Deus a ser liberado. É como que um vento do Espírito vai passar por você. Em linguagem espiritual, é como se esse vento fosse tão forte que ele ajudasse a virar os seus olhos, a virar a sua cabeça, virando a chave da contemplação para o movimento. Alguns vão perceber uma sensação diferente. Não interessa, o que importa é que você receba. Senhor, em primeiro lugar eu quero te agradecer por essa visão. Eu quero te agradecer por essa visão. Senhor, eu quero te agradecer por essa visão. Quero te agradecer por essa visão. E sim, Senhor, é tempo de
voltar os nossos olhos para os campos que estão brancos. Vem agora com o vento do Espírito agora, Espírito Santo. Vem. Agora. Venha. Vamos. Fique à vontade para reagir à unção. Vamos. Esse é um bom momento para você expor as suas feridas diante da presença. Chega de ficar com essa úlcera de mágoa aberta e fedendo, acabando com a sua vida. Expõe a sua ferida para que o óleo seja derramado. Não é para mim, é para a presença. Expõe. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Comunidades saudáveis não negociam o seu mandato. Deus, ainda que ter prédio seja maravilhoso, irmão, em breve a gente está avançando para uma reforma maravilhosa daqui de cima, amém? Mas uma reforma, um prédio, outros prédios, não são o fim, é o meio, amém? Não quero ver ninguém aqui embriagado por conta de obra, de construção, porque Deus não está entregando prédio, Deus está entregando terras, povos e cidades. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, abrir o seu coração para Jesus, todos os olhos fechados, momento de cumplicidade. Se você deseja conhecer Jesus, levante a mão do lugar onde você está. Glória a Deus. Quantos mais desejam conhecer Jesus hoje? Você quer ter um encontro com Jesus? Levanta bem alta a mão para que eu possa ver. Glória a Deus também, aleluia. Glória a Deus, é isso aí. É isso aí. Quem aqui talvez conhece Jesus, mas se afastou, esfriou, quer voltar para Ele? Se você quer se reconciliar, levanta a mão, essa oração é para você também. Se você quer voltar para Jesus, estava longe e quer voltar. Amém. Aleluia. Todos vocês que levantaram as suas mãos para receber ou para voltar a Jesus, eu vou orar para encerrar o culto. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui para que eu ore com você, amém? Só eu e vocês. Vai aqui rapidinho, eu quero orar por vocês, olhar no seu olho, compartilhar da vida que há em mim sobre a sua vida.
Vou encerrar. Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Já estão aqui. Fica do lado deles, por favor. Fica do lado deles. Fica do lado deles. Vai ficar aí. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa visão, por essa estação que nós estamos entrando. Senhor, eu sei que o Senhor nos delegou o compromisso com milhares e milhares. Eu sei disso. E Senhor, nós reafirmamos o nosso compromisso de não nos embriagarmos com o fruto da vinha. Que os nossos olhos, não apenas dos pastores, dos líderes, mas de toda a comunidade, estejam para os campos, reconhecendo o devido lugar de cada operação dentro de uma igreja, mas os nossos olhos devem estar nos campos. Eu te agradeço, Pai, por um tempo de multiplicação da sua graça e de manifestação da tua vida abundante. Se você ama muito Jesus, meu amigo, e recebeu essa mensagem, eu quero que você dê glória a Deus mais forte da sua vida, mais forte, mais forte, mais forte, mais. Eu vou construir minha vida em ti. Nós temos um time de milagres aqui do meu lado, direito e esquerdo. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, eles estão aqui para orar por vocês, amém? Meus queridos, vai na graça, vai na paz. Depois, se você quiser compartilhar comigo de maneira digital, sei lá, o que Deus falou contigo hoje, faça isso, irmão, porque Deus está chamando toda a comunidade para uma mentalidade apostólica, não é apenas os pastores. Em nome de Jesus, vai na graça e vai na paz.